Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, vamos entrando. Doutora Aparecida já está aqui. Já vou adicioná-la aqui no nosso bate-papo. Já estou aqui, a doutora Aparecida. Pessoal que já entrou, vou pedir para ir aqui no aviãozinho e encaminhar essa live para todos os seus amigos, porque essa live assim é um conteúdo de utilidade pública, de saúde pública, né? Doutora Aparecida, boa noite. Boa noite, prazer Tudo enorme bem? estar aqui, tudo ótimo. Ai, que bom, prazer todo nosso em tê-la conosco para falar de um assunto tão importante. Faz muito tempo que eu não a vejo, né, pessoalmente. Sim, todos nós, né, nessa pandemia, Sim, agora que estamos saindo dessa situação mais complexa, digamos assim. sim, mais crítica, né? Sim, Bom, estamos aqui hoje para fazer essa live, né? Estamos em outubro e é o mês realmente de conscientização sobre a prevenção, né, e diagnóstico precoce do câncer de mama. Estamos aqui com a doutora Aparecida Maria Paceta, que é ginecologista, médica ginecologista integrativa. Conta um pouquinho da sua experiência, doutora, para gente, do seu currículo. então, eu sou médica ginecologista, fiz minha formação acadêmica no Hospital das Clínicas, no HC, na USP. Fiz minha carreira universitária também, doutorado e tudo mais. Atuo lá no HC, mais na área de uroginecologia. Chegou um momento da minha vida que eu tinha muitas reflexões e só a medicina, da maneira em que a gente está acostumada a atuar da maneira clássica, não respondia todas as questões e eu tinha um olhar mais globalizado da pessoa. Então, eu parti para fazer outras pós-graduações, outras formações lato sensu. Então, fiz medicina integrativa, fiz algumas especializações em mindfulness, em meditação, em controle do equilíbrio emocional, em homeopatia, Sim. enfim. E eu acho que é bastante interessante você ter essa visão global e associar o melhor de cada área e de cada saber. Então, você acaba compreendendo melhor as demandas e tendo uma entrega mais eficiente para o paciente. Ainda mais hoje, que as pessoas elas questionam muito, tem muitas informações, tem muitas pessoas que dão muito valor ao estilo de vida. Sim. Então, você precisa ter esse conhecimento para você poder oferecer para o seu paciente sempre o melhor. Ah, com certeza o paciente só tem a ganhar com essa visão holística, né? Realmente o organismo como um todo, como eu brinco, né? Tudo bem, as especialidades são muito importantes, né? Saber profundamente sobre algum órgão do corpo, mas quando o paciente entra no seu consultório, quando o paciente entra no cardiologista, não é um coração entrando ali, é um corpo, é um organismo como um todo, né? Exatamente, exatamente. Então, realmente tratando a causa, melhorando a qualidade de vida desse paciente, com certeza a gente evita um monte de doenças. E também melhora essa qualidade de vida, coloca mais saúde nessa vida do paciente, né, Exato, doutora? exato. Mas, desculpa. Não. O que eu ia dizer é que, lógico que a gente tem a medicina baseada em evidências, ela é importantíssima, porque a gente tem a melhor evidência de qual
tratamento, estudos e tudo mais. Mas, a hora que você está tratando o seu paciente, você tem que aplicar também a medicina centrada no paciente. Então, você tem que ver as necessidades daquela pessoa, ver o universo dela e você unir a melhor evidência centrada naquela pessoa, as necessidades dela física, emocionais, espirituais e tudo mais. Sim, que são únicas, né? Cada ser é Sim. único. E então vamos falar sobre a prevenção do câncer de mama, doutora. Todo ano a gente fala sobre a mesma coisa, né? Sobre a importância do autoexame, do autocuidado, de se fazer os exames, a mamografia, né? Como preventivo, porque a gente sabe que em todos os tipos de doença, quanto mais cedo a gente descobre, mais fácil de tratar, né? E pode salvar realmente a vida do paciente. Doutora, como que anda essa incidência do câncer de mama aqui no Brasil? Tá. No Brasil, o ano passado, os dados do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, é que nós tivemos cerca de 68 mil casos ano. No mundo, nós temos aproximadamente 2 milhões e 300 mil casos de câncer de mama ano. Então, é muita coisa, é bastante. Muita coisa. Se a gente for muito, é um impacto imenso. Como o Brasil é muito amplo, nós temos diferenças muito grandes de acordo com a região, quer seja de tecnologia, de acesso. Então, cada região parece que tem, parece não, elas têm características muito peculiares. O que se tenta fazer, inclusive com campanhas como essa, é que se unifique da melhor maneira possível o acesso e a conscientização das mulheres quanto à importância de se fazer um diagnóstico precoce, um rastreamento antes que a doença seja aparente. Quanto mais cedo ela for diagnosticada, melhor suas chances de cura, que pode chegar a 100%, dependendo da fase em que esse diagnóstico é feito. Agora, algumas coisas são importantes. Nos últimos 20 anos, a incidência de câncer de mama aumentou quase que 70% no Brasil. Nossa, é muito, muito alto. É muito. Então, há muitos anos atrás, a incidência nos Estados Unidos era alta e no Brasil era muito mais baixa. Então, o desenvolvimento, de uma certa maneira, traz alguns benefícios, traz bônus, mas também traz alguns ônus. Entre esses entra o câncer de mama. A gente sabe que hoje, uma para cada 12 a 15 mulheres, ao longo da vida, vão desenvolver câncer de mama. Então, se a gente tiver num auditório feminino, dependendo da população, a gente pode calcular que ali, de cada 12 a 15 mulheres, né, a gente vai ter uma delas que vai desenvolver o câncer de mama. Nos Estados Unidos, é 1 para 8. Tá? Então, a incidência é maior, mas ela aumentou muito no Brasil nos últimos anos. A gente tem demais. E eu tenho visto também, doutora, mulheres cada vez mais jovens, né, apresentando câncer de mama. O que a gente não via alguns anos atrás, 10, 20 anos atrás. Exatamente. 35% dos cânceres de mama atualmente ocorrem em mulheres com menos de 50 anos. Nossa, é muito alto. É muita coisa. É muita coisa também. Então, quando a gente fala em prevenção, em diagnóstico, a gente quer pegar aquela paciente que
que está com a lesão ali embrionária, começando a aparecer, porque é o melhor, é a melhor chance que você tem dessa mulher ficar curada. Sim. Então, um tabu atualmente nos dias de hoje, dias difíceis em algumas coisas, é algumas campanhas contra a mamografia. Uhum. A mamografia é problemática e nada disso é verdade. Uhum, com certeza. Inclusive, é uma pergunta que ficaria para depois, eu até já vou fazer essa pergunta. Mulheres que têm prótese de silicone podem fazer a mamografia? Porque existe muito tabu em relação a isso. Tem médicos que dizem que sim, médicos que acham melhor não, né? Podem sim, a não ser que a prótese seja enorme e que Uhum. você não tenha a mobilidade daquela prótese frente ao tecido mamário. Daí são casos extremamente selecionados e raros. Uhum. Nas mulheres que colocam prótese e a mama tem mobilidade, é possível, por manobras específicas, fazer a mamografia e avaliar o tecido mamário, e ela deve ser feita. Uhum. Então, Não. isso não condiz com a verdade. E principalmente a mama com prótese, né? Que até pela cirurgia ou por uma contratura capsular de nível muito baixo, ela pode conter alguns cistos, né? Que podem confundir ali isso no autoexame da mulher. Uhum. Exatamente. Sim. Então, existem manobras, a mamografia hoje, como as imagens, na realidade, a gente hoje tem um grau de visualização em tudo que é imagem muito maior, com maior número de pixels. Então, a mamografia digital já é um grande avanço. Existe a possibilidade de fazer tomossíntese, que dentro da própria imagem você pode fazer cortes. Então, você consegue um exame de excelente qualidade e mesmo em pacientes com prótese. Existe uma divergência entre recomendações de quando fazer, a partir de quando fazer a A mamografia. mamografia. Mas ela é bastante importante. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que mulheres a partir dos 40 anos, principalmente também por essa diminuição da incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens, ela deve ser feita anualmente. Uhum. O Ministério da Saúde recomenda que a partir dos 50 se faça a cada 2 anos. Mas, neste intervalo e nessa fase, você pode deixar de diagnosticar processos importantes. Para se ter uma ideia, um nódulo de mama que seja maligno, ele leva 8 a 10 anos para chegar a 1 centímetro de diâmetro. Então, Olha por só. 8 a 10 anos, ele estava ali, ele poderia, na maioria das vezes, ser diagnosticado por rastreamento enquanto a mulher não tivesse sintoma algum, nada. Nenhum, não detectasse nenhum nódulo, nada, né? Nada, porque na palpação você consegue identificar nódulos a partir de 1,5 centímetros. 1 centímetro já é difícil, 1,5 a 2 centímetros. Então, sim, ele passou muito tempo sendo microimagens, imagens milimétricas. A hora que a gente palpa, nós estamos vendo imagens centimétricas, 1 centímetro, sim, 2, 3, 4. Que já faz toda a diferença no tratamento, né, doutora? Já faz toda a diferença no tratamento. Uhum. E teve uma pergunta aqui, doutora, da Edna, em que ela pergunta se a ultrassonografia, ela substitui a mamografia. Não, né?
não. A imagem é totalmente diferente, não é tão detalhada. Não é tão detalhada. A ultrassonografia complementa a informação da mamografia muitas vezes. Ela tem a acurácia, uma capacidade muito boa de ver lesões sólidas com lesões líquidas, mas ela não substitui. Nem, por exemplo, mulheres que falam assim, eu não quero comprimir minha mama, existe um tabu. Sim. Eu vou fazer direto uma ressonância. Também não substitui. A ressonância é um exame muito importante em algumas situações específicas para complementação, mas ela apresenta artefatos que a mamografia per si não apresenta. Então, o ideal seria fazer a mamografia, se possível, associado a uma ultrassonografia e em casos selecionados, você realizar a ressonância. Entendi. Aí ela até pergunta aqui se nem que tenha um pequeno nódulo, principalmente se houver esse nódulo, né, doutora? Se houver esse nódulo. E outra coisa que às vezes falam, mas existe uma radiação na mamografia. Uhum. Lógico que existe, mas é muito menor do que uma radiografia de tórax, ou para ver se houve uma fratura. Tem 17 vezes menos radiação do que uma radiação de tórax. Então, você levaria 17 anos fazendo uma mamografia por ano para receber a radiação que um raio-x de tórax você faz. E as pessoas não fazem algumas falam assim, não, é perigoso fazer o raio-x de tórax quando necessário. Vai lá e faz. Então, isso é um outro mito. A mamografia é um exame de rastreamento. O rastreamento de mulheres ainda assintomáticas, ele pode ver lesões que levariam 8 anos para serem observadas na palpação. Nossa, eu não sabia que era tanto tempo. Exatamente. Que um câncer levava tanto tempo para desenvolver. Agora, depois que ele chegou a 1 centímetro, olha bem, ele duplica a cada 6 meses. Então, ele tem um crescimento inicial lento, mas após ele chegar a uma massa crítica, que a gente diria, ele começa a se desenvolver sendo câncer rapidamente. Então, uma outra coisa que é importante é que a mamografia, ela é importante, ela presume um diagnóstico, mas ela não oferece um diagnóstico, ela dá indícios. O diagnóstico, quando existe nódulo, é dado pela biópsia, pela punção. Então, as mulheres também têm que estarem atentas que a hora que se achou um nódulo suspeito, o exame deve ser feito, a mamografia, o ultrassom, e elas devem rapidamente ter certeza se trata de um câncer ou de uma lesão benigna. Só a biópsia vai dar o diagnóstico e a partir daí você vai saber muitas vezes o tipo, muitas vezes você vai fazer exames complementares que são chamados imunohistoquímicos para saber o comportamento dele, se ele é mais agressivo ou menos, e você ter a conduta e o tratamento mais rápido possível. Sim. E, doutora, quais os sintomas, os principais sintomas do aparecimento desse câncer, né? Além da palpação de um nódulo? Então, até a palpação, o câncer de mama é silencioso. Então, é demais, né? Por muito tempo. Eu não sabia que fosse que era de 8 a 10 anos, né? 8 a 10 anos. Existem exceções de um ou outro, mas é a minoria deles. Que se desenvolvem muito rápido, mas aí é exceção da regra, a exceção para confirmar a regra. Existe
na maioria das vezes a história, câncer dói, eu estou com uma dor na mama, estou com medo de ser câncer. Não, o câncer na mama ele não dói no início. Eu tenho secreção na mama, é uma outra coisa, né? Sim. Quando eu devo me preocupar com essa secreção mamária? Na maioria absoluta das vezes, quando ela é bilateral, ocorre nas duas, que a gente vai chamar de galactorreia, na maioria das vezes ela não está associada com o câncer de mama. E aquela que você aperta, você provoca, ela não é espontânea, também não, tá? Certo. Então essa é galactorreia, pode ter a ver com disfunção hormonal, você ter amamentado e ficado com um pouquinho de secreção. Agora, o que pode chamar a atenção? Quando, primeiro, ela é espontânea, ela é persistente, ela de todos os ductos da papila mamária, ela só sai de um lugar, naquele orifício, não tem 2, 3 pontinhos de líquido. Ele pode ser transparente, que nem a gente fala água mineral. Ele pode ser, essa secreção pode ser sanguinolenta, mas ela tem que ser uniducto, espontâneo, persistente. Isto pode chamar atenção para o desenvolvimento de alguma tumoração mamária. Mas geralmente você vai perceber, ou você fez o rastreamento antes em mulheres assintomáticas, que é o ideal, a partir dos 40 anos. Por quê? Porque nós temos as glândulas, que se a gente fosse imaginar a analogia, um cacho de uva ao contrário, tá? Sim. Então, a gente tem a papila e tem várias glândulas ali, que seriam cada um dos bagos de uva. No meio de um tecido gorduroso. Sim. Então, é esse tecido glandular que vai desenvolver, na maioria das vezes, no caminho de algum desses ductos, que vai se desenvolver aí o câncer de mama. Então, tem uma época, antes até 30 anos, que você tem muito pouca ou menor substituição de gordura. Então, você tem mais tecido glandular ali, e você vai fazer a mamografia e você não tem uma boa visualização, a imagem não é tão boa. Tanto é que um paciente mais jovem, às vezes, que desenvolve um câncer de mama, você precisa ver muito bem que daí são casos especiais, você precisa avaliar a mama e indicar a melhor opção de imagem. Muitas vezes, quando você tem muita glândula, você vê uma mancha branca, é difícil você então no paciente mais jovem é mais difícil de encontrar esse tumor. Você tem falhas no que a imagem pode oferecer. A partir dos 40 anos, não. Você geralmente tem uma imagem que você tem uma boa proporção entre a glândula e o tecido gorduroso e você consegue ter uma imagem melhor. Você muitas vezes complementa com ultrassonografia. Então, o ideal é que sempre quando você está falando em rastreamento, detecção precoce, você está pensando em achar esse tumor antes dele manifestar qualquer sintoma clínico, antes dele estar apresentando a saída de secreção, que é um sinal, mas não ocorre em todos, é um número pequeno, antes de você ver o nódulo de 1 centímetro, 1,5 centímetros, mas se você viu aquele nódulo, tá ótimo, você vai atrás e vai procurar seu médico, seu ginecologista, vai avaliar com exames de imagem e vai ver se existe a necessidade de fazer biópsia. Existe o quanto antes fazer a biópsia. Viu o resultado? O quanto antes avaliar que tipo de procedimento você vai ter que fazer. Entendi.
Todo nódulo deve ser puncionado ou não, doutora? Não, não. Depende da característica dele, de características, se ele é regular ou não. Então, o médico, o tamanho dele, a localização, se ele faz sombra, não faz sombra. Então, isso, através do exame da palpação, vão ser dadas notas, que é aquele famoso BIRADS, né? Aham, Que Birrads. tem BIRADS 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Uhum. A gente vai para um BIRADS 1, que é mama normal, BIRADS 2, a chance de você ter alguma alteração maligna, a possibilidade menor que 2%, até o BIRADS 5, que é altamente provável que você tenha. O BIRADS 4, que é dividido em 3 grupos, A, B e C. O A é mais parecido com o 3, que ainda é baixa a possibilidade de você ter alguma alteração. Então, você vai associar tudo isso, você vai resolver uma equação ali de lógica, associar a imagem, a clínica, a situação da história clínica da paciente. E quando você chega naquele 4C, é mais parecido com o 5. Mas isso é uma presunção. Não, Sim, o diagnóstico é dado somente pela punção. pela biópsia, né? O E, ideal, desculpa, desculpa, só que não é que imagina. 70% das mulheres com mais de 40 anos fizessem esse rastreamento. No Brasil, a média é 20%. Então, a Olha gente só, ainda está longe disso. tem um longo caminho ainda para Longo, chegar no ideal, né? no ideal. E, doutora, no caso de pacientes que já tenham um histórico, né, na família, do fator hereditário, a avó teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, o rastreamento, ele deve ser começado antes, né? 10 anos antes, 10 teoricamente. anos? 10 anos antes. Então, primeiro, o antecedente é do lado materno. Você falar a família do meu pai, a mãe do meu pai, a irmã do meu pai. Ah, sempre Não, materno. do lado materno. Então, o que Entendi. influencia é o lado materno e os cânceres de mama hereditário, eles são 10 a 15% de todos eles, então é a minoria. As pessoas têm um grande medo desse hereditário. Sim. Houve um tempo, existem marcadores, inclusive, para ver se você tem aquele gene que está associado à hereditariedade. O que se faz hoje é quando, modernamente, quando uma dessas pessoas tem, então a irmã, a tia, a mãe, aquela pessoa faz avaliação se é hereditário ou não. Porque teve uma época que as pessoas faziam e o que acontecia? Aquelas que tinham positivo passavam a ter uma vida muito triste à espera do tumor. E que Sim. isso pode não acontecer nunca. E aquelas que não tinham, falavam, eu estou livre, não preciso mais ficar fazendo o exame de Sim. rastreamento. Aí não Nem se cuidava tanto, né? Exato, só que no máximo é 10 a 15% que é hereditário. Então, você não ter não quer dizer que você não vá ter outro tipo que não seja hereditário, tá? Mas Aham. você tem que começar a ver 10, em média, 10 anos antes. Começar a cuidar e ir atrás, porque a gente sabe, inclusive, que ele leva 8 a 10 anos para Olha chegar a só. 1 centímetro. Então, Sim. aquela idade que diagnosticou, você começa mais cedo já olhando, fazendo exames. Se a paciente é mais jovem, aí sim, você vai fazendo a ultrassonografia, viu alguma coisa mais suspeita, orienta, a gente acho que vai falar isso, mudança de estilo de vida, que também tem um impacto muito grande aí. Demais, né? O ambiente.
como a doutora disse, né, 15% do fator hereditário, né, e os outros geralmente são os externos, né, o ambiental. Exatamente, exato. Então, entra aí alimentação, excesso, por exemplo, depois da menopausa, a mulher entrou na menopausa, cada quilo que ela ganha a mais depois da menopausa acompanha 1% de risco a mais dela ter É câncer de mama. mesmo? É. Nossa, realmente a Então, obesidade ela é um fator muito crítico em diversas doenças, né, doutora? Não só no câncer. sim, sim. Então, essa história de você cuidar da pessoa não aumentar de peso, você também está promovendo uma menor probabilidade dela desenvolver um câncer de mama por outros motivos. Por quê? Porque depois da menopausa, na gordura é o local Desculpa, onde entrou uma ocorre. ligação aqui. A gordura é o local onde ocorre a transformação de androgênios para estrogênios, a estrona. E isto vai favorecer para algumas mulheres predisponentes o desenvolvimento. Então, essa enzima aromatase, ela vai agir aí. Então, diminuindo o aumento de gordura disponível, você também tem menor probabilidade que isso ocorra. Entendi. E quais outros fatores, doutora, além da obesidade e do fator hereditário, estão associados ao desenvolvimento desse câncer de mama? Então, a pessoa que é sedentária, ela tem mais chance. A gente sabe que fala de atividade física, a atividade física libera algumas substâncias que acabam prevenindo. Hoje a gente sabe que Alzheimer, demência, câncer também, porque atua em nível celular de uma maneira protetora. Então, não ser sedentário, porque também não vai aumentar o nível de gordura, não se alimentar de predominantemente excesso de carboidrato, alimentos processados, ultraprocessados, embutidos em excesso, gordura saturada, fumar, álcool para a mulher é um grande problema, estresse. Estresse crônico, não é um estresse agudo, porque esse a gente está sujeito, mas aquela pessoa que mantém um nível de insatisfação, estresse crônico, ela inflama. A inflamação acaba liberando uma série de citocinas que vão modificar a resposta epigenética, que a gente chama. Sim. A gente nasce com os nossos 46 genes, 23 pares, né, vindos do pai e da mãe, e os sexuais, se a gente é mulher XX, se é do sexo masculino o X e o Y. Então, esse genoma, ele fica várias vezes enroladinho em vários carretéisinhos. E eles se arrumam de maneira que eles ficam muito empilhadinhos. Determinadas situações fazem eles aparecerem e desenrolarem daquele fio. E daí eles ficam sujeitos a reações químicas, que é como você apertar um botão, acender a luz, ou apertar um botão e apagar a luz. Então, o que acontece? Às vezes você tem o gene, mas ele estava lá no meinho, dobradinho, ali, com tá ali adormecido, né? Adormecido, quietinho, você começa
de acordo com o seu estilo de vida, estresse crônico, ressentimento, dorme mal, não tem os hormônios que fazem a limpeza lá, a sua melatonina da noite, o seu fígado não funciona bem, seu GH começa a diminuir vertiginosamente, você não tem a limpeza ali do organismo, você fica com muito radical livre também, não é muito interessante. Sim. E o que vai acontecer? Vai desempacotar uma área que você não queria. São duas reações básicas, uma que a gente chama de metilação, que dobra ele e guarda, e acetilação, que abre e expõe. Então, estilo de vida, muitas vezes, e mudança de estilo de vida, vai fazer com que fenômenos epigenéticos ocorram e expresse um gene que talvez não, você mesmo recebendo ele não fosse aparecer na sua vida. Então, com certeza. Isso é muito importante. Então, práticas, o estresse emocional, ele causa um estrago tão grande como uma lesão física, metabólica. Então, é importante que as pessoas saibam disso também. Então, tentar exercícios, respiração, yoga, mindfulness, ressignificar as coisas, desenvolver a resiliência, se alimentar de comida de verdade, ter uma atividade física, ter satisfação, sabe? Tentar evitar raios ionizantes, barulho, alteração geopática, aquele mundo de antena né, Sim, que a gente vive no meio disso tudo, né, o tempo todo. Tomar cuidado né, com todas essas influências. Então, tudo isso acaba podendo estimular algum fator epigenético seu ou que te proteja, depende se é um estilo de vida saudável, ou Sim. que te exponha a um maior risco. Então, é bem um equilíbrio entre esses dois lados. Sim. Na verdade, o estresse crônico, né, doutora, que tem acontecido com, acho que, grande parte das pessoas e durante a pandemia também, né, principalmente com isolamento, tem trazido diversas doenças, tem acordado muitos genes, né, e eu acho que esse reflexo, ele virá, né, nos próximos anos do que aconteceu, né, com certeza, para as pessoas que tiveram um impacto maior, com certeza isso vai aparecer, e também porque nesse tempo de pandemia também muita gente deixou de se cuidar, muita mulher deixou de ir ao médico, muita mulher deixou de fazer um exame, né? Sim. Por medo Sim. do vírus, de contaminação, pelo isolamento. Então, acho que o reflexo disso, infelizmente, a gente vai sentir aí nesses próximos anos. Sim, com certeza, infelizmente, sim. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar é que quanto mais cedo o câncer de mama aparece, existe uma tendência dele, em mulheres mais jovens, ser mais agressivo. E depois da menopausa, ele ser menos agressivo. Então, sim. Por isso que existe essa diferença entre o câncer realmente de mama na jovem, né, de 40 anos, 45 anos, e do idoso. É que eu já presenciei um câncer de mama numa idosa e realmente a progressão é muito mais lenta, a agressividade é muito menor, né? A tendência é que as jovens tenham os mais agressivos e os ligados à hereditariedade aparecem mais nessa população pré-menopausal. Então, precisa de uma atenção, inclusive 10 anos antes. E quando a gente fala do câncer de mama, a gente fala de muitos tipos, não é câncer de mama não é uma entidade, o DNA da célula sofre uma mutação ali, quer seja adquirida
durante a vida, quer seja herdada, e aquela célula começa a se comportar de uma maneira diferente, anômala das outras, né? Então, os que são menos agressivos são os que a gente chama de mais diferenciados, que ainda expressam algumas funções parecidas com a célula original. Quanto mais indiferenciados, não expressam receptor, não tem receptor para nada e age de uma maneira muito diferente, eles tendem a ser mais agressivos e se proliferar de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais difícil, digamos assim, na evolução. Uhum. Entendi. E doutora, a gente foca muito na mulher, né? Mas sabe-se também que o câncer de mama ele existe no homem também, Sim, né? existe. Só que essa informação é tão pouco difundida que muito homem acha que não, que é uma doença só de mulher. Exato. Na realidade, existe uma proporção de, para cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem vai ter câncer de mama. Ah, então é bem Então, mais raro, né? é bem mais raro. Para você ter câncer de mama, você vai ter que ter o precursor da glândula mamária, que é o botão mamário. Quando o bebezinho nasce, independente de ser homem, ser mulher, avalia ali para ver se o bebê é maduro e vê que tem o botão mamário. Ambos têm. O que acontece é que as meninas entre 9, 8, 10 anos passam a desenvolver, lógico que esse botão mamário e ele vai desenvolver glândula. Nos homens, isso pode acontecer e depois regride na adolescência, mas não é uma coisa tão comum e hormonalmente disponível como na mulher, que já tem alguns hormônios ali, receptores e tudo mais específicos. Mas hoje a gente tem muita contaminação de elementos não hormonais que funcionam como hormônio. Por exemplo, plástico aquecido, ele libera uma substância que a gente vai chamar de xenoestrogênio, que parece um estrogênio, ocupa receptor ali e pode desencadear reação sem a pessoa ter tido contato direto com o hormônio. Não estou dizendo que é só isso, tá? Mas, Não. por exemplo... É um dos fatores e a gente vive rodeado, cercado, né, doutora, de plástico. É um dos fatores. Algumas pessoas que também vão em academia e usam, a gente fala as bombas ali, dependendo do que está usando, muitas vezes, pode ter uma ação também. Mas pode ocorrer por uma mutação e não ter nada a ver com isso. Só que, como o homem tem menos glândula, parênquima mamário, ele pode ter aquele da ginecomastia, tem um pouco mais de gordura, mas parênquima é menor. Então, o homem, quando desenvolve, na maioria das vezes ele já chega localmente avançado, você tem que tirar a glândula, e muitas vezes não é que nem mulher, de você tirar o setor ou ter uma cirurgia mais econômica. Muitas vezes você tem que fazer uma cirurgia até maior, mas é importante sim que os homens saibam que é 1% do quadro feminino, mas que existe, que isso deve ser pensado e deve, uma vez vista a nodulação, deve ser procurado um profissional para ver se nos trata de câncer de mama também. Sim, isso é interessante, é importante, porque realmente é muito pouco divulgado, né? Muito. É que eu também já vi alguns casos, né, do homem e o câncer de mama não aparecer só na mama, aparecer na axila, né, do homem. Exato. E daí mais Então, difícil o diagnóstico ainda. muito mais, porque ele vai achar que é qualquer outra coisa, né? Dificilmente vai procurar um médico.
às vezes acham que é um outro tipo de tumor, tipo um linfoma, por Um exemplo, linfoma, isso que mesmo. aparece nessa região. Então, isso ocorre. Mas o importante é que as mulheres saibam que existe um método eficaz, que você vai falar assim, você garante então que a radiação nunca vai afetar uma mama? Pode afetar, mas a incidência é 1 em 1 milhão. E a radiação de falta de filtro, perda da camada de ozônio também, a gente se Sim. alimentar com animais que cresceram com hormônios também, essa é uma outra causa, inclusive para homens, Uhum. de que Ah, para causam homens também. também. Você vai se Uhum. alimentar com uma carne que o frango. Hoje já existe uma legislação mais preocupada com isso, mas que usou o hormônio para esses animais se desenvolverem, para você ter um preço melhor. Então, ocorre. Isso Influencia ocorre. bastante e também pode aumentar a aromatase desse homem, né, doutora? Exatamente, exatamente. Muitos homens aromatizam, principalmente os obesos, acabam aromatizando muito mais e a Uhum. chance também, então, dessa Aumenta. incidência de câncer aumenta. Aumenta, aumenta. Entre outros, né? Não é só o de Sim. mama, mas esse está no escopo, né? Uhum. Então, é importante a gente ver também que tem uma diferença muito grande no Brasil, que é assim, o rastreamento aqui vai de 5% a 30%, a média é 20%, 21%. A gente esperaria que fosse 70%. 80% das mulheres que chegam no SUS chegam com uma queixa de um nódulo de 3 a 4 centímetros. Então, já Nossa, muito grande. bem maior. No privado, se a gente for pensar no serviço privado, 30% não é o ideal, o ideal seria 70%, mas 30% chega por rastreamento. Não tem lesão palpável, foi achado um mamográfico de exame e que essas pacientes daí vão ter um prognóstico melhor. E os nódulos que essas mulheres chegam palpando também, de modo geral, são menores, porque elas têm maior informação. Então, um grande trabalho é você ter agentes de saúde que em todos os lugares levem essa informação, levem esse conhecimento, que as mulheres procurem o exame preventivo, que não deixem de fazer por medo da radiação e de repente não usam um filtro solar de vez em quando, que também é Aham. problemático, ou comem um monte um excesso de processado, ultraprocessado, fuma embutido, carne vermelha, Uhum. e E está o álcool, e aí o junta álcool e tudo, né? cigarro. E daí fala, nossa, mas eu vou fazer um exame que tem uma radiação que vai levar 17 anos para ter a mesma dose de radiação que um raio-x de tórax. Então, é seguro, é um método que, por enquanto, tem melhor resolução e que salva 30 e evita 35% de mortes de mulheres entre 39 e 69 anos de idade. Nossa, é O muita coisa. rastreamento é muita Uhum. coisa. Esse 30 fica aí, né? Esse 30 é o número mágico, você evita, Sim. mas são dados que. E você falar assim, o Brasil carece de mamógrafos. Não, o Brasil tem um número de mamógrafos que daria para fazer o rastreamento de basicamente todas as mulheres na idade recomendada para fazer. Existe um pouco mais de concentração em centros urbanos, isso é verdade, mas nós temos condição de oferecer esse exame. Depende também das mulheres procurarem Uhum. e exercerem seu direito de cidadãs, né, que têm direito à saúde,
quer seja no seu plano privado, quer seja via SUS, que existem programas maravilhosos, apesar de ainda carecer de algumas coisas, a gente sempre está melhorando. De uma vez percebido o nódulo, ver se ele precisa da punção e fazer essa punção, e de saber que o índice de cura é maior quanto mais cedo esse tratamento seja feito, né? Sim, com certeza. E então, o recado mesmo que a gente queria passar para vocês, né, da importância dessa prevenção, do autocuidado mesmo, o autoexame e desse rastreamento, né, doutora? Porque a prevenção de qualquer câncer, né, quando encontrado no começo, é muito mais fácil de tratar. E, inclusive, os tratamentos, doutora, existem muitas opções para os tipos de câncer que existem? Existe o ideal, a gente fala, o ideal é que eu não tivesse que fazer cirurgia, mas o ideal Sim. é que você consiga tirar aquela área cirurgicamente que tinha aquele câncer, que quando ele é muito pequenininho, ele nem rompeu a barreira que a gente chama ele de micro de in situ, ou de não invasivo. Aí, quando ele rompe a barreira celular até alguns milímetros, ele pode ser microinvasivo. O prognóstico também ainda é bom. Ele pode ser invasivo. Mas o que a gente quer evitar é que ele seja metastático no momento, ou ele já tenha espalhado, saído da mama no momento do diagnóstico. Sim. Então, todo esse arsenal de medidas de rastreamento, diagnóstico precoce, é que você evite que esse câncer chegue a essa situação dele ser metastático. Então, as cirurgias podem ser muito pequenas, estéticas, elas podem ser setores, elas podem ser quadrantes, você divide a mama em 4. É mais raro hoje em dia, antigamente era mais comum você fazer mastectomia. Você avalia se o principal gânglio linfonodo que recebe a circulação sanguínea indireta e a linfática está comprometido ou não. Você avalia esse linfonodo sentinela no exame também de congelação, você confirma, e daí, se ele é negativo, você basicamente está muito bem. Se não teve nenhum linfonodo à distância, o procedimento cirúrgico está ok. Dependendo da extensão, você vai ter que complementar, além da cirurgia, com uma radioterapia local. Dependendo da situação, você vai ter, dependendo do tamanho, do tipo de tumor, você vai ter que fazer uma quimioterapia, às vezes Sim. até antes, para ele diminuir de tamanho e depois você operar, tirar Ela é feita pré-operação, em pré-cirurgia. alguns casos, sim, que a gente chama de neoadjuvante, para ele diminuir, depois você ter condições de operar mais localizado. Algumas vezes você vai ter que fazer a quimioterapia, a rádio e a quimioterapia depois, mas os quimioterápicos, eles também, da mesma forma que as medicações, eles também evoluíram bastante. E você pode, de acordo com o tipo de receptores, dependendo do tipo da situação, fazer uso de medicações do que a gente chama de hormonioterapia. Inibir que aquele catalisador que vai fornecer estrogênio e para o câncer se desenvolver, haja.
Então, a Sim. gente pode É que o utilizar hormônio substâncias. acaba funcionando como combustível, né, doutora? Exatamente, como acelerador. Então, Uhum. existe uma variedade ampla, relativamente ampla, dependendo do grau de diferenciação, se ele é bem diferenciado, pouco ou moderadamente diferenciado ou indiferenciado do que você vai fazer, o grau de proliferação, ver o tipo de receptor, tem alguns que não têm receptor nenhum, que a gente chama de triplo negativo, e o HER2, que daí são mais agressivos, mas existe opções terapêuticas com um resultado satisfatório mesmo para esses. É Uhum. preciso fazer o diagnóstico e daí escolher. Existem os oncologistas especialistas nessa área que vão oferecer o melhor tratamento pelo tempo necessário e os resultados são muito bons, desde que o paciente não abandone o tratamento, se for Sim. procurar alguma coisa, entre aspas, associado, que não deixe o tratamento que já tem comprovação de lado, né? Uhum. E que a pessoa, a partir daí, tenha uma reflexão de mudar a mente, né? O que a Sim. gente chama de mindset. No Japão, para a gente terminar, isso aí já faz mais de 20 anos, eles pegaram pacientes com câncer de mama localmente avançado, nódulos maiores que 5 centímetros. Nossa, enormes. Enormes, que o prognóstico em 5 anos é ruim, para Uhum. começar a tratar ali, e eles separaram essas pacientes em 2 grupos. Perguntavam para a paciente: o que vai acontecer com você? O que você acha que vai acontecer com você? E as pacientes que falavam assim: não, eu vou lutar, eu vou tentar vencer, fazer o que for necessário, me tratar, e eu vou estar naquela curva pequenininha, no resultado Aham. pequenininho dos 5 anos. E eles viram aquelas que falavam assim: ah, não, eu só vou organizar minha vida, joguei a toalha, não tem mais jeito, eu acho que não vale a pena. Uhum. Eles reviram essas mulheres em 2 e em 5 anos. E eles viram que a diferença muito grande estava no grupo das pacientes que achavam que iam vencer o câncer, a maioria estava viva. E no grupo Olha, com o mesmo tipo de tumor, o mesmo. mesmo tamanho, as que achavam que tinham, o tumor ia ganhar, ele ganhou. Então, a gente tem que ter uma mente também positiva, porque o modo com que o seu, que a sua, que você pensa, vai impactar na sua defesa imunológica. Ah, com Então, certeza. O é fator muito, emocional vai influenciar totalmente, né, doutora? Na totalmente, recuperação. totalmente. Então, ter uma atitude positiva, dificuldades todos têm, e que existem inúmeras possibilidades, procurar um profissional competente, ir atrás dos seus direitos, não ter medo, porque falam quem procura acha, mas quem Uhum. procura acha e Acha e resolve. trata, né? E resolve. Isso Então, não mesmo. ter medo, ser proativo e acreditar que isso faz toda a diferença. Ah, doutora, muito obrigada. A live foi muito esclarecedora, muitos elogios aqui, um assunto muito importante. Obrigada pelo carinho, pelo seu tempo, eu agradeço de coração. Foi um prazer, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de ter podido colaborar um pouquinho para elucidar um tema tão importante, né? Ah, espero vê-la em breve. Sim, Então, um beijo grande para você. Pessoal, obrigada pela audiência. Ficar aqui ó, até as 9 horas ouvindo uma palestra, mas maravilhosa, mas muito obrigada a todos. Um beijo grande para vocês. Boa noite, doutora. tchau. Tchau, Boa noite. tchau.